Bom, tudo bem, né? Então, vamos lá, vamos pensar, vamos refletir sobre todas as coisas que temos discutido aqui. Hoje nós estamos chegando ao sétimo capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus. O sétimo capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus fala sobre o Deus que se auto-sacrifica. No primeiro capítulo, vamos lá? Primeiro capítulo, questionando sobre o que nós queremos. Se você quer realmente mudança, então a mudança acontece quando a gente muda as nossas narrativas pelas narrativas de Jesus, absorve as narrativas de Jesus, quando a gente se envolve com a comunidade e quando a gente pratica os exercícios espirituais, os treinamentos para a alma. Capítulo 2, Deus é bom. Capítulo seguindo, Deus é digno de confiança, Deus é generoso, Deus é amor, Deus é santo. E agora Deus se auto-sacrifica. Por que Deus se sacrificou por nós? É, Porque Jesus se tornou humano, sofreu, morreu e ressuscitou? Por que eu preciso de um Salvador? Deus não poderia simplesmente perdoar a humanidade? O que preciso fazer para ser salvo? Quais outras perguntas você tem no seu coração, na sua mente, a respeito de Cristo, do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo? Quais? Vamos pensar em responder algumas delas, tomando como ponto de partida a própria palavra e o próprio ensino do Cristo, tá bom? Vamos lá. Existe uma narrativa errada sobre é, como conseguir a bênção, o favor de Deus. E a narrativa errada sobre a nossa relação com Deus é de que nós traçamos o nosso próprio caminho até Deus. Essa narrativa ela é apresentada em todas as religiões. As religiões apresentam para você um caminho, uma receita, um jeito de viver, uma trilha, apresenta para você uma forma, né, para você chegar até Deus. Nós traçamos nosso próprio caminho até Deus é uma narrativa equivocada, porque nós sabemos que não tendo nós condições de irmos a Deus, Deus veio a nós por meio de Jesus. Este mundo a gente já viu em várias outras reflexões sobre essa série de mensagens que nós vivemos num mundo meritório, de uma sociedade meritória, que mostra que você tem o que você merece. Então, obtemos o quê? O favor de Deus por meio de merecimento e assim por diante. Todas as religiões acreditam que o ser humano tem que fazer a sua parte, tem que obedecer e assim vai obter o favor de Deus, tá? Tem que obter o favor de Deus por meio de merecimento, de rituais, disso, daquilo. O mundo funciona, na verdade, da seguinte forma, né? Pratique atos bons e coisas boas acontecerão. Pratique atos ruins e coisas ruins acontecerão. E Deus recompensará com bênçãos se você for bonzinho, certo? Então, encontrar Deus nesta lógica é a nossa responsabilidade. De acordo com essa lógica, de acordo com essa forma, encontrar Deus é nossa responsabilidade. Gostamos disso, claro, a gente gosta, porque nós queremos ter o controle das coisas. O ser humano sempre quis ter controle de tudo e sempre tenta controlar a vida dos outros. Por isso que muitos líderes religiosos, historicamente, tentando controlar a vida do seu rebanho, o conduz de uma forma manipulatória, autoritária e assim por diante. Mas nós desafiamos todos a pensar. E se você não tiver disposição no seu coração para buscar Deus, nesse sentido, desse jeito que a gente aprende com Jesus. Se você não tiver determinação para mudar suas narrativas, né, mudar a sua mente, se você não tiver determinação para fazer, eu não vou te dar uma receita, tá? Eu não vou te dar uma receita. Na nossa igreja você não vai encontrar uma receita de como ser vitorioso, de como ser cheio do Espírito, de como ser
né? Isso, ser aquilo, não, você não vai encontrar. Na nossa igreja você vai encontrar provocação, você vai encontrar reflexão, você vai encontrar desafios, tá? E é isso que a gente faz e é por esse meio que a gente tem caminhado. Então, porque o homem gosta de controle, ele quer controlar tudo e todos. Então seria interessante para ele se ele pudesse chegar até Deus. Embora isso não seja possível, ele age como se fosse. E agindo como se fosse, ele até produz um determinado resultado, né? Claro, se você faz determinadas coisas, cumpre com determinadas receitas, protocolos, rituais, aí as pessoas vão... quem passou a receita para você vai dizer, bonzinho, você conseguiu, você chegou lá. Mas não se trata disso, não é assim, porque isso é manipulação. Qual seria, então, a narrativa de Jesus? A narrativa de Jesus... Deixa eu pegar água para mim, Fê. A narrativa de Jesus é de que o homem não tinha condição de ir lá e Deus veio até nós. Mas Jesus veio e morreu, certo? Jesus disse várias coisas a esse respeito. Ele disse que ele tinha que vir, ele disse que ele tinha que morrer, ele disse que ele tinha que restabelecer essa conexão entre nós e Deus. Ele falou tudo isso. Então, aí é que entra aquelas perguntas. Aí é que entra aquelas perguntas. Quais são as perguntas? Por que eu preciso de um Salvador? Por que Jesus veio morrer na cruz por mim e por você? E aí, digamos que você seja um cristão devoto, que você gosta de Deus, que você ama Deus, respeita Deus, e aí você pergunta, poxa, Jesus não podia ter feito algo diferente? Deus não é poderoso? Ele não poderia ter simplesmente perdoado, certo? Não podia ter simplesmente perdoado? Por que que tem que ser assim, desse jeito, certo? E aí, o autor do livro, ele estabelece uma forma de conversar com Atanásio de Alexandria, que foi um bispo de Alexandria, que no século IV ele participou da construção do Credo de Nicéia, e esse Credo de Nicéia afirmava que Cristo era Deus, e que havia sim necessidade dele morrer e ressuscitar na cruz, e por defender essas coisas, Atanásio foi exilado várias vezes e foi perseguido, certo? Mas ele defendeu e escreveu o credo afirmando a deidade de Cristo. Cristo é Deus, afirmando que Cristo precisava morrer na cruz, afirmando todas essas coisas. E aí a gente não tem como bater um papo com Atanásio, né? Do século IV para o século XXI, não tem como. Mas ele deixou lá as coisas escritas e o livro traz para a gente algumas coisas. E nós vamos conversar aqui, reproduzindo um pouco desse diálogo com Atanásio. Então, digamos que nós estejamos agora conversando com Atanásio. E aí a gente vai falar o seguinte: Atanásio, uma pergunta que as pessoas fazem habitualmente é: por que precisou tornar-se um homem? Por que Jesus precisou tornar-se um homem e sofrer, morrer? Por que Jesus precisou... Ele não podia simplesmente não nos... ele não podia simplesmente perdoar? Por que Jesus simplesmente não nos ensinou a viver de uma forma agradável a Deus? Aí Atanásio responde a primeira pergunta. Bom, isso funcionaria, tá? Se a humanidade não tivesse caído em total corrupção. Se nós, humanos, tivéssemos apenas quebrado a lei, quebrado uma lei, um mandamento, poderíamos arrepender-nos disso. Se nosso problema fosse a ignorância, a educação seria a solução. Mas o problema humano é muito mais profundo. O problema da humanidade é que nós somos corruptos e depravados. É como uma doença
que não pode ser curada pela força de vontade ou por conhecimento. É óbvio, uma doença não pode ser curada por força de vontade ou conhecimento, certo? Uma doença tem que ser curada com o devido remédio, tá? Então, aí James e nós, junto com o autor do livro aqui, nesse bate-papo com Atanásio, né, vamos perguntar o seguinte para Atanásio: mas como nos envolvemos em uma situação tão difícil? Atanásio disse: o problema do ser humano é gravíssimo, é como uma doença que não se cura com força de vontade, nem com um bom comportamento, nem com conhecimento, não é assim que se cura. Aí a gente pergunta assim: mas como foi que a gente caiu nessa? Como foi que a gente entrou nesse esquema brabo? Aí Atanásio responde: ora, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com a capacidade de raciocinar, de pensar, de criar, deu liberdade ao homem e colocou o homem lá no jardim e disse: ó, você só não come dessa árvore aqui do bem e do mal, do fruto do bem e do mal. Você pode fazer tudo, pode mexer com tudo. Mas o homem resolveu mexer. E aí as consequências vieram, porque Deus disse: se você comer da árvore do fruto do bem e do mal, você vai morrer. E por que Deus fez isso? Porque de verdade, só Deus conhece verdadeiramente o bem e o mal. O homem não conheceria jamais o bem e o mal, certo? Porque só Deus conhece verdadeiramente o bem e o mal. Por quê? Porque Deus é o Criador. Nós vivemos como se nós conhecêssemos o que é bom e o que é ruim, e aí fazemos nossas escolhas. Mas com base em quê? Com base na nossa natureza decaída. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Deus. Então os homens foram lá, Adão e Eva, comeram da fruta e a consequência imediata veio. Eles morreram. Claro que imediatamente ele não morreu fisicamente, morreu espiritualmente. Mas logo depois veio, com o tempo, a morte física também. As doenças, as enfermidades e tudo mais. Certo? As doenças, enfermidades e tudo mais. Então, foram expulsos da presença de Deus, não podendo mais viver naquela fácil comunhão com Deus. Eles foram expulsos da presença de Deus e não poderiam viver mais naquela fácil comunhão com Deus. Deus visitava o homem todos os dias e lá conversava e tal. Era uma comunhão perfeita. Eles não puderam desfrutar mais disso. No entanto, Deus poderia simplesmente perdoá-lo, não é? Se a gente falaria agora para Atanásio, Deus não podia simplesmente perdoá-lo? Atanásio responde: não. Deus poderia voltar atrás. Deus não poderia voltar atrás em seu mandamento. Mas também Deus não poderia permitir que sua preciosa criação fosse destruída. Então, veja bem, quando a gente diz e quando a gente explica que Deus não poderia voltar atrás, certo? E simplesmente perdoar o homem, a gente está dizendo não só uma coisa, a gente está dizendo duas coisas. Deus não poderia voltar atrás dos seus mandamentos e, pelo seu grande amor, não poderia permitir que a humanidade fosse destruída, sua criação fosse destruída, certo? Então, como Deus, sendo bom, poderia agir? Né? Como é que Deus poderia agir sendo ele bom? Esse foi um dilema divino. Aí a gente pergunta para Atanásio: mas não havia uma maneira de os seres humanos salvarem a si mesmos? Deus não poderia ter ordenado apenas que eles se arrependessem? Aí Atanásio responde: não. O arrependimento não mudaria a sua natureza. Entendeu? O arrependimento não muda a nossa natureza. A gente faz uma coisa errada, se arrepende, mas não pode garantir que nunca mais não vamos fazer aquilo. Porque o arrependimento não muda a nossa natureza. E o problema está na natureza. Então precisava fazer alguma coisa que vencesse esse problema. Certo? Então, Deus não poderia voltar atrás em seu mandamento, mas também Deus não poderia permitir que sua preciosa criação fosse destruída. Como Deus, sendo bom, poderia agir, né, nesse dilema. Mas não havia uma maneira de os seres humanos salvar a si mesmos? Não. O arrependimento não muda a nossa natureza, que agora é corrupta. Tá? Mesmo que eles tivessem parado de pecar, certo?
Mesmo que eles estivessem, todos nós parássemos de pecar, ainda assim continuaríamos sendo pecadores. Se isso fosse possível. Mesmo que nós parássemos de pecar, ainda assim continuaríamos sendo pecadores. Mas é impossível parar de pecar, porque é da natureza decaída, corrompida do homem, certo? Então, ainda assim seriam corruptos dentro e estariam sujeitos à lei da morte, tá? Então a gente pergunta para Atanásio, o que poderia resolver o problema então? Aí Atanásio responde, não se trata do o que poderia resolver o problema, mas de quem era necessário para resolver o problema. Somente a palavra com P maiúsculo, somente Jesus, palavra do próprio Deus, que no princípio também tinha criado todas as coisas, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, criado todas as coisas. Do nada, poderia resolver o problema humano. Para este propósito, Deus, que não é limitado por um corpo físico, nem está sob o poder do pecado, entrou em nosso mundo. Ele tomou para si um corpo humano. Aí James e nós perguntamos, mas por quê? Por que Deus não poderia ter aparecido de alguma forma no nosso mundo? Por que ele precisou assumir um corpo humano? Aí Atanásio responde para a gente. Jesus tomou para si um corpo como o nosso, porque o corpo humano é suscetível à corrupção da morte. Ele entregou seu corpo à morte no lugar de todos. Entregou seu corpo à morte no lugar de todos e ofereceu ao Pai. Ele fez isso por causa do seu absoluto amor por nós. De modo que em sua morte, todos nós poderíamos morrer e a lei foi vencida com a morte e ressurreição de Cristo, certo? A lei da morte foi vencida com a ressurreição de Cristo. Aí, palavras nossas aqui. Alguém que não morreria porque não tinha pecado, se entregou voluntariamente à morte e ressuscitou. A morte não tinha poder sobre o corpo de Cristo, porque ele não pecou. Ele se entregou e venceu a morte. Veja bem, a lei, quando o homem pecou, entrou em vigor a lei da morte. Deus falou, no dia que você pecar, você vai morrer. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual, social, econômica, política, morte de todo tipo. O homem então está morto, separado de Deus, e ele não tem como voltar para Deus, certo? E aí, essa lei da morte precisa ser vencida. Como é que se vence a lei da morte? Então Jesus vem com o corpo de homem, porém sem pecado. Se ele estava sem pecado o tempo todo, e portanto ele não poderia, a lei da morte não tinha poder sobre ele. Mas aí ele se entrega, por isso que a morte de Cristo é voluntária, ele se rende, ele se entrega, e se entregando ele morre. E depois ele ressuscita, vencendo a morte. Vamos para frente. Aí, a gente pergunta então, ele assumiu um corpo para que pudesse morrer? Sim, responde Atanásio. Sim, ele assumiu um corpo humano exatamente para que pudesse morrer. E morrer voluntariamente. Porque sem pecado, a lei da morte não tinha poder nenhum sobre ele. Sim, a corrupção só poderia ser removida por meio da morte. Por essa razão, Jesus assumiu um corpo capaz de morrer. Se Jesus aparece aqui com um corpo etéreo, com um corpo de anjo, se Jesus aparece aqui com um corpo fantasma, como muitos hereges da época do docetismo e do gnosticismo pregaram que Jesus não era a carne, Jesus era soma. Soma é um corpo etéreo, é um corpo... Soma é um fantasma, é um anjo, é um espírito.
Então, havia essa heresia nos dias posteriores a Jesus, logo ali pertinho, de que Jesus não era de carne, Jesus era um corpo etéreo, certo? Mas não, o Concílio de Nicéia e os demais credos apostólicos afirmam e lutaram e brigaram para afirmar a doutrina correta de que Jesus era carne, era homem, certo? E é por isso que Jesus sempre falou que ele era o filho do homem. O filho do homem não veio senão para não sei o que, né? Lembra disso? Está lá várias vezes Jesus falando o filho do homem. Então, Jesus, ele assume um corpo, ele veste um corpo humano exatamente para entregar-se à morte, certo? E a corrupção só poderia ser removida por meio da morte. Se Jesus não chegasse aqui por meio de um corpo de anjo, de um corpo espiritual, ele não seria verdade, as coisas não seriam verdadeiras, seria uma falácia, seria uma farsa. Jesus tinha que vir em carne. E a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio e habitou entre nós. E aí ele veio e passou por todo o processo da humanidade, de nascer, certo? Nascer e viver, crescer, sofrer, sentir, passar fome, dor e assim por diante. Traição, decepção, injustiça e assim por diante, certo? Então, a corrupção só poderia ser vencida, removida por meio da morte. Por essa razão, Jesus assumiu um corpo capaz de morrer, foi entregando à morte o corpo que ele havia tomado como uma oferta e sacrifício livre de qualquer mancha, que ele revogou a morte. Foi assim que ele revogou a morte para seus irmãos e irmãs humanos pela oferta do equivalente. Oferta do equivalente. Ele realizou com sua morte tudo que era exigido. Aí a gente pergunta, ixi, vem coisa, a gente pergunta para Atanásio. Você enfatizou, Atanásio, as palavras oferta do equivalente. O que quer dizer isso? E aí Atanásio responde. Bom, havia, depois do pecado do homem, quando o pecado entrou na humanidade, a corrupção total. Tudo ficou corrompido, porque o homem era representante de Deus e gerente do jardim. Tudo ficou corrompido. A Bíblia diz que até a natureza geme esperando o dia da redenção. Então, a corrupção do total de tudo, somente poderia ser revertida pelo sacrifício da incorrupção total. Jesus era livre de pecado. Portanto, a corrupção total foi suplantada pela incorrupção total. A corrupção total, a humanidade toda corrompida por causa do pecado do nosso representante, Jesus, que não conheceu o pecado, plenamente sem corrupção, totalmente sem corrupção, faz o sacrifício dele e sobrepõe. Então, a medida era essa. Por isso que nenhum de nós pode se salvar a si mesmo. Por isso que nenhum de nós poderia se salvar a si mesmo. Porque nenhum de nós é puro como Jesus. Sem mancha, imaculado como Jesus. Nenhum de nós é santo como Jesus. Nenhum de nós teria condição de fazer um sacrifício que fosse substitutivo da dívida, da corrupção total. Então, aí a gente vai e pergunta, o que isso representa para mim e para você? Que Jesus morreu na cruz, pegou um corpo humano exatamente para morrer, certo? O que isso representa? Aí Atanásio vem e responde para a gente. Jesus reverteu a queda original, fazendo por nós o que nós não poderíamos fazer. Pelo sacrifício do seu próprio corpo, Jesus fez duas coisas. Ele pôs um ponto final na lei da morte, que bloqueava nosso caminho, e providenciou um novo começo de vida para nós, um novo caminho de vida para nós, dando-nos a esperança da ressurreição. Jesus destruiu a morte. Jesus bota um ponto final na morte. Jesus inaugura um novo caminho.
E Jesus nos insere nesse caminho, vencendo a morte e nos dando a esperança. Qual é a nossa esperança? É que se Jesus ressuscitou vencendo a morte, nós também vamos ressuscitar. Aí a gente vai e pergunta então para Atanásio de novo. Deixa eu... Ele não poderia ter morrido de outra forma e alcançar o mesmo resultado? Será que ele não poderia ter morrido de outra forma, já que a forma foi tão cruel? Já que a forma foi tão difícil, tão, sabe? E alcançar o mesmo objetivo? Será que ele poderia? Aí Atanásio responde pra gente aqui. Jesus teve que passar por uma morte muito real. Veja que já colocavam dúvidas sobre a morte dele, sobre a pessoa dele. Se colocavam dúvidas sobre a pessoa dele, colocaram também sobre a morte dele. E colocaram dúvidas sobre, como eu falei, dos gnosticismos, dos gnósticos e dos docéticos. Eles colocaram dúvidas sobre se Cristo era corpo mesmo, de verdade, carne, sentia dor. Certo? Então Jesus teve que passar por uma morte muito real, pública, inegável, que todos pudessem ver. Se não houvesse testemunhas da sua morte, ninguém acreditaria em sua ressurreição. Ele poderia ser considerado somente um contador de história. Aí a gente pergunta de novo, mas por que ele precisou morrer daquela forma vergonhosa? Ele não poderia ter uma morte mais digna? Aí Atanásio responde, eu sei que você abomina a cruz, e deve abominar mesmo, a cruz causou sofrimento ao nosso Senhor. Observe, porém, o seguinte, uma maravilhosa e poderosa situação paradoxal, um maravilhoso e poderoso paradoxo ocorreu, porque a morte que eles pensavam que estava infligindo sobre Cristo desonra e desgraça, se tornou o glorioso monumento da glória de Deus. Qual é o monumento da glória de Deus? A cruz. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Certo? Então, glorioso monumento da vitória da glória de Deus. Vitória sobre a morte. Embora eles tivessem tentado matá-lo de modo desprezível, ignominioso, né? A palavra ignomínia significa desprezo, desprezo intenso, a cruz permanece até hoje. A cruz permanece por toda a eternidade como símbolo da glória de Deus. É o último ponto. E o último ponto, diz ele, como Jesus teria alcançado o mundo inteiro se não tivesse sido crucificado, já que é apenas na cruz que um homem morre com os braços abertos. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus precisava morrer na cruz? Porque Jesus faz um sacrifício substitutivo. Nós provocamos a morte de Cristo porque é o nosso representante. Vacilou, pecou, gerou uma dívida e nenhum de nós teríamos condição de pagar essa dívida. Jesus vem e faz o sacrifício equivalente. A corrupção total, certo? Só equivale à incorrupção total. Jesus, o único que era incorrupção total. Por isso que não é o que nos salvaria, mas é quem. Quem poderá nos salvar? Jesus. Jesus vem e salva, certo? Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador. Esse é o sacrifício substitutivo. Agora você sabe, pense, reflita, por que Jesus morreu na cruz? Agora você entende que a nossa esperança é essa. Jesus não precisava morrer na cruz, por quê? E ele não estava sujeito a morrer na cruz. Por que ele não estava sujeito? Porque não havia corrupção nele. A morte, a lei da morte só exerce poder sobre o corpo, sobre a vida, em cuja vida há corrupção. Só exerce poder sobre quem há corrupção, em quem há pecado. Em quem não há pecado, a lei da morte não tem autoridade, não tem poder. Por isso que o sacrifício de Cristo é voluntário. Porque ele não precisava morrer. Ele poderia não morrer, mas ele se entregou. Então, esse é o sacrifício voluntário de Cristo. Voluntário. Ninguém poderia obrigá-lo.
Foi seu próprio amor que o moveu. Ele se entregou. Ele se entregou, o servo sofredor. Aí, diante disso, a gente pensa o seguinte: havia um risco de Jesus não ser correspondido, de fazer todo esse sacrifício e Jesus não ser correspondido? Claro. Ao fazer tudo o que fez, Deus se arriscou a não ter correspondência para o seu amor. Deus fez tudo voluntariamente, Jesus fez tudo voluntariamente. E aí João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e 11, diz que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus não teve o seu amor correspondido. Terrível, né? Pois é. Mas o amor de Cristo não foi correspondido pela humanidade. Primeiro, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele criou tudo. Depois, ele estava no mundo. Estava no mundo entre nós, cheio de graça e de verdade. E terceiro, o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Jesus, que é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Deus Pai. Jesus, por meio de quem tudo que existe foi criado. Jesus, por meio de quem tudo que há no mundo foi feito na presença dele. Veio até nós para salvar sua criação, sacrificando-se por ela, porque ele não poderia abrir mão, já que ele tanto ama, ele não poderia abrir mão da sua criação. Também ele não poderia fazer qualquer coisa, porque Jesus é íntegro, é Deus, Jesus tem palavra e não poderia desfazer da sua promessa. O amor não correspondido talvez seja uma das mais dolorosas experiências humanas, né? Então não há maior amor que este, não há amor maior que este. Não há. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. A cruz de Cristo é o modo de Deus manifestar o seu amor. O que mais ele poderia fazer? O que mais ele poderia fazer? Será que Deus te ama? Depois de contar tudo isso, por que a gente pergunta, será que Deus te ama? Será que Deus me ama? Porque nós somos assim. É terrível isso. O que depois de ouvir isso sobre o grande sacrifício de Cristo na cruz por nós, por que a gente ainda cobra alguma coisa a mais de Deus? Por que a gente ainda exige, muitos ainda querem determinar, muitos ainda querem reivindicar, querem manipular Deus, dominar Deus? Por quê? Porque o ser humano é essa figura que não corresponde ao amor de Deus. O pecado nos tornou extremamente egoístas e por isso nós não correspondemos ao amor de Deus. Nós somos egoístas com tudo. Levamos uma vida de egoísmo. E aí, às vezes, a gente pergunta, será que Deus me ama mesmo? Essa pergunta é incabível, é absurda. Deus te ama, porque ele morreu na cruz por você. Então, para contar essa história, para ilustrar essa história, o livro fala de um bispo católico chamado Brenna Manning, que na verdade o nome dele não é Brenna Manning. Ele adotou o nome de Brenna porque ele serviu o exército com um grandíssimo amigo dele. Amigo de infância que ele se divertia, curtia, passeava, fazia faculdade junto, foi para o exército junto. No exército eles estavam juntos
na guerra, e aí uma granada explodiu e eles estavam juntos numa trincheira. A granada caiu na trincheira e o amigo dele olhou para o rosto dele, riu e abraçou a granada. A granada explodiu, o amigo morreu e ele permaneceu vivo. Quando ele voltou da guerra, ele não quis mais outra coisa senão ir para a igreja. Foi para a igreja ser padre. E quando ele foi ser padre, na ordenação dele disseram: você tem que escolher um nome de santo. Aí ele disse: um nome de santo? Aí ele escolheu o nome do amigo que morreu por ele, abraçando a granada, Brenna. E ele viveu com esse nome, adotou esse nome. Os livros dele, todos que ele escreve, que eu tenho vários aqui, de Brenna Manning, são livros excelentes. Todos os livros que ele escreve, ele bota Brenna Manning. E um dia ele disse que foi visitar a mãe do amigo. E ao chegar lá, ele senta no sofá, toma um chá e pergunta para a mãe do amigo: será que rei me amava? Aí a mãe bota o dedo em riste e diz: o que mais você queria que ele fizesse por você? E ele então percebe que a natureza humana é assim e que ele precisava entender que Deus ama, e que aquele amigo o amou e deu a vida por ele. E Deus nos ama. Mas a gente ainda chega diante de Deus para exigir o que quer que seja. A gente ainda chega diante de Deus para querer barganhar com Deus, dar ordem a Deus, falar com Deus. Nós não temos direito a nada. Jesus Cristo morreu por nós. Ele não precisava morrer. Ele foi e se entregou voluntariamente, porque a lei da morte não tem domínio sobre quem não tem pecado. Então ele foi e morreu. E ressuscitou. Venceu a morte. Para dizer para a gente, por que ele fez isso? Pagar a dívida, abrir um novo caminho e dizer: agora vocês têm esperança. Porque um igual a você morreu e ressuscitou. Você também pode ressuscitar. Se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, de forma nenhuma morrerá. Aquele que crê em mim tem que ter esperança. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar para que vocês estejam conosco. Onde eu estiver, vocês estarão conosco. E vocês participarão da minha herança. A herança que meu pai me deu vai ser sua. E você pode chamar meu pai de pai. Pode chamar meu pai de pai. Pode ter intimidade de novo com ele. Chamá-lo de painho, de paiê, de papi, de qualquer coisa íntima, porque você agora é meu irmão. Deus nos adota em Cristo. Deus morreu na cruz por nós, providenciando um sacrifício substitutivo, a oferta do equivalente, para que nós tivéssemos vida. Porque ele ama a sua criação e ele não abandonou a sua criação. Que Deus te abençoe e que você entenda que Deus te ama e que se auto-sacrifica por você. E que o caminho para Deus não é estabelecido por nós, nem por qualquer ritual religioso, mas foi estabelecido por Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Em todas as religiões do mundo, as pessoas querem ser Deus. No cristianismo bíblico genuíno, o Deus veio ser homem. E sabendo Deus que o homem não tinha condição de subir, de ir lá, ele veio até nós e fez o sacrifício para que nós chegássemos até ele. E esse sacrifício foi público, foi visível, foi escandaloso, foi absolutamente inegável, foi absolutamente desprezível, foi absurdo e ficou registrado na história.
Enquanto os homens que matavam Cristo achavam que estava vencendo a batalha, Jesus estava fazendo exatamente o que veio aqui fazer. Morrer na cruz por nós. Que Deus te abençoe, que você tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de todos nós. E que todos nós vivamos para a honra e para a glória de Deus. Que o louvemos e o adoremos. E entendamos que Deus nos ama e se auto-sacrificou por nós. Pois ninguém tem maior amor que esse, de dar a sua própria vida pelo seu amigo. Deus amou o mundo de maneira tal que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos e ore agora e agradeça a Deus e peça a Deus perdão pelos seus pecados. Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nossas vidas em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, Deus, a viver na Tua presença, respeitando o Senhor de forma digna, te louvando e te adorando e correspondendo a tão grande amor com louvor e com adoração. Com louvor e com adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus amou o mundo de maneira tal que entregou seu Filho pelo homem, mesmo ele sendo mal. Deus amou o mundo de maneira tal entregou seu Filho pelo homem, mesmo ele sendo mal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna diante do Senhor. Deus amou e ama você. Deus amou. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, abençoe a todos, todo mundo que está aí. Tá? Nós estamos orando sempre por vocês que estão aparecendo aí, que estão entrando e participando conosco, né? Alguns já fazem parte da nossa igreja virtual, né? Kátia Borges, Kátia Conceição, que está sempre aí, Edivaldo, primo, esposo dela, está sempre por aí, certo? Carla Reis está sempre, Lucas, Irani, que não tinha mais entrado, entrou no último, Irani lá do Michigan, né? Estados Unidos. Que bom, que bom. Que bom. Tem algumas outras pessoas, como Amanda, que está por aí. Essas são os que a gente consegue ver quando entra. Mas tem outras pessoas que a gente não consegue ver, que estão juntas aí, estão colados. Que Deus abençoe a todos, todos, todos vocês. E nós estamos orando sim por vocês, tá? Continue participando, continue envolvido aqui conosco por esse meio. E aguardamos o dia que poderemos nos conhecer pessoalmente e tomar um café junto, bater um papo, orarmos juntos, certo? E inaugurar, seguir, caminhar nessa jornada, nessa peregrinação na presença de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos. Que a graça, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, assim como a graça do nosso Salvador Jesus Cristo repouse sobre esse país. Como esse país precisa de sinceridade, de honestidade, de integridade. Que Deus tenha misericórdia dos homens egoístas que agem por interesses. Que Deus tenha misericórdia de nossa nação, de nossa família, de nossas casas, em nome de Jesus.